Bom dia, sexto ano. Hoje a nossa correção da página 84 à página 90, certo? Vamos agora só uma explicaçãozinha sobre a questão do folclore. É importante que a questão do folclore, tem alunos que estão pedindo para eu explicar. Bem, por que eu trabalho no folclore? Primeiro, porque está havendo provão, certo? No primeiro provão, nós tivemos alunos que saíram bem na língua portuguesa e esses alunos tinham tarefa, juntando com tarefa, ajudou a não ficar com nota vermelha. Mas teve aqueles outros alunos que não entregaram. Aí, conclusão, esses alunos ficaram com a nota abaixo da média, na parcial. Então, o que foi que eu concluí? Eu falei com a coordenação que eu iria passar um trabalho, já que o livro ele exige sobre folclore, eu passei um trabalho sobre o folclore. Como é esse trabalho? Bem, esse trabalho, o folclore ele é dividido em danças, em tipos característicos, em lendas, parlendas, né? É dividido em superstições, trava-línguas e diversas outras, né? Características folclóricas. Então, o que vai acontecer? Se você escolher uma lenda, aquela lenda que você escolheu, você vai pesquisar sobre ela, vai se caracterizar daquela lenda, vai gravar um vídeo em 3 minutos falando sobre a lenda que você está representando. Ah, tia Graça, se eu não quiser lenda, você pode pesquisar sobre, no caso, trava-línguas, pesquisar sobre os trava-línguas, pegar 3 trava-línguas, copiar também no seu trabalho, memorizar e gravar um vídeo falando os trava-línguas. E a pesquisa você me envia para ver se realmente você fez a pesquisa, certo? Ah, mas eu não quero trava-língua, superstições. Não quero superstições, faz parlenda. Ah, eu não quero, faça, no caso, vaqueiro, jangadeiro, ou boiadeiro, né? Ou você faz qualquer coisa, dança, no caso a dança, o forró, de 3 minutos, falando sobre forró também. Tudo que você escolher do folclore, basta você escolher uma coisa do folclore, você tem que pesquisar, gravar o vídeo e falar no vídeo sem olhar pelo papel. Tem que aprender, certo? É isso. Esse trabalho, se for bem feito, ele valerá 5 pontos, tá? Então, se você não ganhar os 5 pontos, é porque você não fez ele bem feito, tá bom? Mas os deveres com o provão vai juntar uma nota parcial, tá certo? Vai juntar uma nota parcial. O provão vale no máximo 7, o provão, certo? Os outros 3 pontos das tarefas. Então, como tem gente, às vezes, que tira um 2, um 3 no provão, às vezes tira até 0 no provão, fazendo um bom trabalho meu, com 5, com mais as tarefas, lógico que não vai ficar com nota vermelha. Então, vai depender de você, certo? E esse trabalho vocês deverão me entregar até o dia 4 de setembro. 4 de setembro, ok? Então, vamos agora à agenda. Agenda e em seguida a correção. Vamos lá. Agenda texto, módulo 2, correção. Correção das páginas 84 à página 90, certo? Que foi classe e casa. Classe, tarefa de classe e tarefa de casa. Eu vou corrigir agora. E para casa, nós temos mais exercício
Mais exercícios de classe casa. É do livro também, do módulo 2, página 91 a 99. Certo? Então fica aí. E agora a gente vai começar a correção da página 84 à página 90. Livro de vocês, o 6º ano, página 90, né? Página 94 ou 84, que a gente vai fazer a correção agora. Página 84. Que a gente vai corrigir. Até a página 90, certo? Então vamos lá. Na página 84, nós temos o item B. Diz assim: a que público é destinado esse dicionário? Que elementos auxiliaram em sua conclusão? Aí a resposta ficaria: ele é destinado às crianças, que em razão das ilustrações infantis presentes na capa e de seu título. No item C, considerando o público o que se destina o dicionário, o que sentido esse numeral foi empregado no título dele? Resposta: com o sentido de ser o primeiro dicionário escolar à vida de uma pessoa, no caso, uma criança. Na terceira questão, nós temos: observe o emprego dos numerais fracionários meio e meia nas frases a seguir. João comeu meio pedaço de torta. João comeu meia torta. Certo? Por quê? Porque depois de meio vem um substantivo masculino, pedaço. E depois de meia vem um substantivo feminino, torta. No item A, as palavras meio e meia, nesses contextos, indicam metade. Explique por que ocorreu a flexão de gênero desses numerais. Porque esse numeral meio concorda com o substantivo, que é o caso do pedaço, né? Aqui se refere a um pedaço, a meio pedaço. E o outro, a torta, que é um substantivo feminino. Na letra B, de acordo com a resposta da atividade A, assinale como fica a representação por extenso dos horários 12 horas e 30 minutos, 0 horas 30 minutos, empregando o numeral meio ou meia. Meio-dia e meio, meia-noite e meia. Então ficaria a resposta qual? Meio-dia e meia, meia-noite e meia. Na quarta questão, nós temos uma tirinha, certo? Leia a tirinha a seguir, em que o personagem gato recebeu um cheque milionário. Bem, aí tem a Safira ou forró. Ou farró, né? Aí tem uau, né? Aí tem o nome do representante, que é o protagonista, e diz: mandou um cheque de 8 milhões de dólares para terminar a produção da Safira. Na outra tem: na verdade, acho que dá para terminar tudo com 13 mil reais. Me vê mais 1.412.397 desses. Bem, no item A tem dizendo: em sua opinião,
O gato teve a intenção de economizar ao usar apenas 13 mil reais dos 8 milhões de dólares que recebeu para terminar a produção do filme A Safira de Faraó? Explique. Resposta: não, pois o objetivo dele foi utilizar a diferença dos valores em benefício próprio e comprar mais de 1 milhão de sorvetes. Bem, o gato recebeu um cheque de 8 milhões de dólares do diretor norte-americano Steve. Se ele tivesse recebido 1.000 reais, como seria a representação por extenso desse número no cheque? Seria 1.000 reais, que é com H. H-U-M, 1.000 reais, né? Na página 85, na letra C, nós temos como resposta 1.412.397. Na quinta, nós temos um texto, né? Um texto que diz: porque 1º de abril é o dia da mentira. Aí tem dizendo: a brincadeira surgiu na França, o reinado de Carlos IX, desde o começo do século XVI. O Ano Novo era comemorado em 25 de março. Com a chegada da primavera, as festas que incluíam troca de presentes e animados bailes, noite adentro, duravam uma semana, terminando em 1º de abril. Em 1562, porém, o Papa Gregório XIII instituiu um novo calendário para todo mundo. Calendário, no caso, todo mundo cristão. O chamado calendário gregoriano, em que o ano novo caía em 1º de janeiro. O rei francês só conseguiu o decreto papal 2 anos depois, em 1564, e mesmo assim os franceses, que resistiam à mudança ou a ignoraram ou a esqueceram, mantiveram a comemoração na antiga data. Alguns gozadores começaram a ridicularizar esse apego, enviando aos conservadores adeptos do calendário anterior apelidados de bobos de abril, presentes estranhos e convites para festas inexistentes. Com o tempo, a galhofa firmou-se em todo o país, de onde cerca de 200 anos depois migrou para a Inglaterra e daí para o mundo. Item A. Que tipo de numerais foram empregados nesse texto? Numerais cardinal, ordinal e o coletivo, né? Bem, reescreva os trechos destacados empregando numerais no lugar de algarismos. Então, nós temos do século XVI, que é escrito por extenso, 25 de março, 1º de abril, em 1562 e 1º de janeiro. Tudo é escrito em extenso. Na letra C, identifique no texto um numeral coletivo e explique qual é a quantidade que ele representa. Bem, nós temos aqui século, é um numeral coletivo, né? Século, período de 100 anos. Década, período de 10 anos, né? Esse é o numeral coletivo. Ele representa um conjunto de 100 anos. Na letra D, nós temos a brincadeira surgiu na França no século XVI. Aí você vai colocar, né? 16 em algarismo romano. Século, a XVI, é século XVI. O conceito de numeral está no 4º capítulo da gramática. 4º capítulo, bota 4 em algarismo romano, que é IV capítulos. 4º capítulo. Luís XIV tornou-se rei da França aos 5 anos,
Luiz, 14. X e V. X e V em algarismo humano quer dizer 14. João 23 foi Papa no século XX, durante o ano de 1958 a 1963. Então, João 23, 23 em algarismo humano, 2x e 3i. E século 20, século XX, que é século 20. Na página 86. Página 86. Na página 86, primeira questão para fazer em casa. Tem no dia a dia, algumas expressões formadas por numerais são empregadas com sentidos que vão além dos valores que os numerais a representam. Leia as frases a seguir e escreva que sentido as expressões em destaque expressam. O item A. Resposta. Faz muitas travessuras, diverte-se muito. B. Resposta. Algo difícil, complicado. C. Inútil, incapaz. Letra D. Resposta. Muitas, diversas atividades. Letra E, a resposta seria: ela não tem meio termo, está sempre nos extremos. Na segunda questão, fala sobre a questão de você já percebeu no mundo dos esportes, o número de vezes que o time vence um campeonato é representado de maneira diferente. Leia esta frase. A seleção brasileira de futebol é pentacampeão. Geralmente, para expressar quantas vezes um time foi campeão, são utilizadas palavras como bi, que é 2, tri, que é 3, tetra, que é 4, penta, que é 5, hexa, que é 6 e hepta, que é 7. Octa, que é 8, ênia, que é 9, deca, que é 10, e etc. Reescreva as frases a seguir, utilizando as expressões em destaque pelas palavras do quadro. Então, nós temos aqui o item A. A Itália foi 4 vezes campeã. 4 vezes aqui a Itália foi tetracampeã na Copa do Mundo de Futebol. Na B, a resposta seria, no caso, a segunda vitória. Em 1952, o brasileiro Ademar Ferreira da Silva conseguiu o bicampeonato em Olimpíadas Mundiais ao ganhar a medalha de ouro no salto triplo. Na letra C, o time de voleibol masculino da União Soviética, em 1980, foi campeão pela terceira vez nos Jogos Olímpicos. Resposta: o time de voleibol masculino da União Soviética, em 1980, foi tricampeão nos Jogos Olímpicos Mundiais. Na letra D, em 2014, os brasileiros queriam que o futebol nacional fosse campeão pela 6ª vez na Copa do Mundo. Resposta: em 2014, os brasileiros queriam que o futebol nacional fosse hexacampeão na Copa do Mundo. Na página 87, nós temos a terceira questão. Na língua coloquial, que é a língua do dia a dia, né? Os numerais podem ser empregados no diminutivo ou no aumentativo para expressar diferentes sentidos. Leia as frases e relacione-as aos respectivos sentidos que o numeral destacado apresenta, indicados no quadro. Pouco dinheiro, posição inferior, muito dinheiro, mais inteligente. Aí no item A diz assim: Bia, você tem trintinha para me emprestar? Claro, já te dou. Trintinha quer dizer pouco dinheiro. B, seu time não está muito bem. Foi para o segundo, né?
Na de novo. Aí quer dizer, segundo o quê? Na segunda posição. Quer dizer, posição inferior. C. Renato é o primeiro da turma, sempre tira notas muito boas. Quer dizer, primeiro, quer dizer, primeirão, inteligente, muito inteligente, é o primeirão. Na D. Essa viagem custou 1 milhão, um absurdo. Milão quer dizer muito dinheiro. Bem, uso da vírgula, refletindo e conceituando. Então, nós temos aqui, né, um texto, observando atentamente as vírgulas em destaque, ok? Então, vamos à página 88. Na página 88, temos aqui o item B, né? Nós temos o item A, que foi justamente as vírgulas em destaques. Nós temos o item B, que diz, eu não tenho muito medo de fantasma, eu não tenho muito medo de fantasmas. Aí tem assim, pessoa falando de duas maneiras. Eu não tenho medo de fantasma. A outra diz, eu não tenho medo de fantasma, bem rápido, sem vírgula. Então você observa que a vírgula, ela muda totalmente o sentido. Eu não tenho muito medo de fantasmas. A outra diz, eu não tenho muito medo de fantasma. Uma diz que tem medo de fantasma, a outra diz que não tem. Aí tem C, como vencer os papapões, né? Como vencer os papões. Mariana, né? Baradelli, 11, roeu muitas unhas até vencer o medo de alguns monstros. À noite, ela imaginava que um bicho preto, com 3 pares de perna e uma boca enorme, surgia no pé da sua cama. Na 1, nós temos a 1 seguinte. Resposta do item A. Para separar expressões em uma numeração, o texto C. B. Para mudar o sentido das frases, texto B. C. Para separar as palavras e os números presentes em uma datação, dia da semana e dia do mês, texto A. Para isolar a idade após o nome próprio, texto C. Né? Na página 89. Na página 89 nós temos uma tirinha também, que é o emprego das vírgulas. Com que função as vírgulas foram empregadas nesse quadrinho? Para isolar, destacar uma explicação. Praticando agora. Compare as frases a seguir e relacione cada uma delas a seu respectivo significado. 1. Apenas os filhos foram alimentados e somente os pais foram ver um filme de terror. 2. Toda a família se alimentou e depois foi ver um filme de terror. Na segunda questão, item A, resposta. Débora, nossa secretária, comprou um automóvel. B, resposta. Débora, nossa secretária, comprou um automóvel. Veja bem a diferença no A. Débora, nossa secretária, é o aposto aí, nossa secretária, comprou um automóvel. E a B, Débora, nossa secretária, comprou um automóvel. Certo? Seria diferente, né? Vamos agora, 89, 90. Na página 90, que é pequena, nós temos o seguinte. Como vimos na terceira, o sentido de uma frase pode ser modificado de acordo com o uso ou não da vírgula. Aí tem o A, não para. B, não para.
A vírgula deve ser empregada na frase da situação B, para indicar que a pessoa está pedindo, né? Está pedindo que parem a montanha, no caso a montanha russa, porque está com medo. A pessoa se observa pelos cabelos da pessoa com medo, né? Não, para, não. Botou a vírgula aí depois de não, vírgula, para. E a outra não, estava eufórica, que é o A. Não para, né? Pedindo para não parar. E na B, a vírgula ficaria depois do não. Vamos agora para fazer em casa a resposta. A vírgula foi empregada para isolar a palavra que se refere diretamente à pessoa para que se escreveu ou na linguagem oral para quem se fala. Em outras palavras, a vírgula foi empregada na frase para indicar o vocativo. Foi Tati, né? Tati, eu fico assustada quando você fala essas coisas. Então você observa que depois de Tati